Olá, amigos. Vamos dar início a mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. E hoje nós vamos estudar o capítulo 10, os itens 3, 5 a 10, 15, 19, 20 e 21, cujo título é Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Mas antes de iniciarmos a nossa tarefa, como é de costume em qualquer atividade numa casa espírita, nós vamos fazer uma pequena oração para que a gente possa harmonizar o ambiente fluídico do nosso trabalho. Convido então a todos para que elevemos os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus e aos amigos espirituais, pedindo que nesse momento nós possamos ser bem influenciados para que tenhamos uma preleção clara, objetiva e que principalmente as palavras que serão aqui ditas possam chegar e tocar no coração daqueles que estarão nos acompanhando. E mais do que isso, que essas palavras possam transformar, servir de um elemento de transformação para que coloquem em prática a grande mensagem enviada pelo Mestre Jesus. Se conosco, Jesus, hoje e sempre. Dessa forma, então, como já dissemos, vamos estudar o capítulo 10. E ele fala de misericórdia, ou dos misericordiosos. Primeiro vamos definir o que é misericórdia. Misericórdia é um sentimento de compaixão que é despertado pela desgraça, pelo sofrimento ou pela miséria de alguém. Ter compaixão no coração significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar-se de seus sentimentos, dos sentimentos dessa pessoa, Ser solidário com elas. Essa seria uma definição de misericórdia. Vamos imaginar que em algum momento de nossas vidas nós sejamos ofendidos por alguém. Qual seria a melhor atitude a seguir a partir de uma situação como essa? A primeira reação seria se defender com todas as possibilidades que tivermos, inclusive com o uso da força física, se for possível. Mas isso não seria nada ético. Mas considerando que somos cristãos, qual deveria ser a reação de um cristão que busca a sua reforma íntima, enfrentando os desafios dessa dura tarefa? A melhor reação, então, seria procurar essa pessoa que nos ofendeu, em particular, para esclarecer a situação com ela, buscando o entendimento, e pondo fim a essa discórdia. Em Mateus 18, 15, 21 e 22, ele diz: Se vosso irmão pecou contra você, ide-lhe exibir a sua falta em particular, a sós com ele. Se ele vos escuta, tereis ganho um amigo. E o evangelho ainda continua. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Porque o número 7 é o número da perfeição, o número perfeito, Então Pedro faz esse questionamento a Jesus. Seriam 7 vezes? E qual foi a resposta do mestre? Não. Vos digo que perdoei até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, um número 490, que é um número absurdo, Aí conta, que Pedro, depois dessa reação, ficou abismado, Primeiro porque ele não sabia fazer conta. Então ele não sabia quanto era 7 vezes 70 vezes, E Pedro ficou absolutamente surpreso com uma quantia tão grande, quando Jesus lhe interveio e falou: Pedro, isso para cada pecado. Então fica claro
né, tirando o toque de humor, que Jesus deixa absolutamente evidente que o perdão tem que acontecer sempre, em qualquer quantidade, em qualquer situação. Na prática do perdão, como em geral na prática do bem, não existe somente o efeito moral. Há também o efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio, no plano espiritual, aqueles contra os quais guardam rancor. Isso torna falso um provérbio muito comum que diz: morto o animal, morto o veneno. Esse provérbio não é verdadeiro quando se aplica ao homem, não é mesmo? E a gente vai entender um pouquinho com o passar dos minutos, porque isso não se aplica ao homem, né? O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer prejudicar, esteja preso ao seu corpo físico, quer dizer, esteja encarnado, e com isso menos livre nas suas ações, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. A maioria dos casos de obsessão se iniciam dessa forma, simples, e com o passar do tempo vão desenvolvendo certa gravidade, até chegar ao mais alto grau da obsessão, né? Como, por exemplo, a subjugação. O obsidiado, quase sempre, é vítima de uma vingança, cujo motivo pode se encontrar em existências anteriores, onde provavelmente os dois deixaram que fossem desenvolvidas pelas suas condutas e menosprezo na solução deles. E Deus permite que isso aconteça para corrigir o homem do mal que, pela sua vontade, ele praticou. Ou, se isso não ocorreu, pode ser que eles acabaram faltando com a indulgência e a caridade, não perdoando alguém que cometeu um erro para com eles. O que importa sob o ponto de vista da tranquilidade futura é que cada um repare o quanto antes os desafetos que tenham causado ao seu próximo, que perdoe os seus inimigos, a fim de que antes que a morte chegue, esteja apagado qualquer motivo de confusão e toda causa da animosidade. Dessa forma, de um inimigo encarniçado nesse mundo, se pode fazer um amigo em outro. E Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer tipo de vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente procurando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houver satisfeito completamente a justiça de Deus, enquanto não estiver reparado o mal que tenha causado a seu semelhante. Por isso que aquele provérbio dito anteriormente não é verdadeiro para nós seres humanos, porque a morte do corpo físico não elimina os problemas, pelo contrário, né? Os que não foram resolvidos continuarão no plano espiritual. O Evangelho continua então com o tema: qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Então ele continua: se, portanto, quando fordes colocar a sua oferta no altar, e se lembrar que o seu irmão tem qualquer coisa contra você, deixe a sua dádiva junto ao altar e vá antes reconciliar-se com o seu irmão. Depois, então, retorne à casa e faça a sua oferenda. Quando Jesus diz, vá se reconciliar com o vosso irmão antes de colocar a sua oferenda no altar, ele ensina que o sacrifício mais agradável a Deus é aquele que o homem faz do seu próprio ressentimento
e que antes de se apresentar para ser perdoado, o homem precisa ter perdoado e reparado a falta que tenha causado a alguém, a algum outro seu irmão. Só então a sua oferta será bem aceita por Deus, porque ela virá de um coração que se livrou de todo e qualquer ressentimento mau. Naqueles tempos, era comum aos judeus praticarem os sacrifícios materiais como uma oferta a Deus. Jesus aproveitou essa prática comum para ensinar, aproveitando então uma tradição dos judeus que era praticar a oferenda. O cristão, portanto, não oferece bens materiais, pois ele já entende e já se espiritualizou com relação ao sacrifício. Com isso, o preceito ganha ainda mais força. Ele oferece, então, como doação, a sua alma a Deus. E é essa alma que precisa ser purificada antes que Deus aceite essa oferenda. Essas palavras de Jesus também poderiam ser entendidas dessa forma: entrando no templo do Senhor, deixe para fora todo o ressentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então os bons espíritos levarão sua prece para Deus. Fica claro quando a gente entende dessa forma, né? Esse é o ensinamento que Jesus oferece nessas palavras. Deixe a sua oferenda junto do altar e vá primeiro reconciliar-se com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. E o Evangelho continua, num tema também bastante importante: o argueiro e a trave no olho. É muito difícil a gente enxergar nossos próprios problemas ou os nossos defeitos. Quase sempre encontramos bastante problema nos outros. E essa é uma das maiores insensatez do ser humano. Para melhor julgar, seria necessário que o homem pudesse olhar para o espelho e enxergar não a sua aparência refletida, mas o seu interior, e, de certo modo, transportar-se para fora de si mesmo, considerando-se uma outra pessoa, para aí se perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que estou fazendo agora? É o orgulho, essa grande chaga, que acaba induzindo o homem a esconder de si mesmo os seus defeitos, tanto os defeitos morais quanto os defeitos físicos. Em Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5, nós temos: como é que você vê um cisco no olho do seu irmão, enquanto não enxerga um pedaço de pau no seu próprio olho? Tira primeiro a trave do vosso olho e depois então decida como poderá ser tirado o cisco no olho do seu irmão. Essa insensatez é contrária à prática da caridade, porque a verdadeira caridade, ela é modesta, simples, indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, já que na sua essência esses dois sentimentos, caridade e orgulho, acabam por se neutralizar, um ao outro. Quando perdoamos o inimigo, estamos pedindo perdão a nós mesmos e dando uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Se perdoarmos, Deus também nos perdoará. Mas se por outro lado formos duros, exigentes para com os outros, como poderemos desejar que Deus se sensibilize com as nossas necessidades? Coitado daquele que diz: nunca perdoarei, pois está pronunciando a sua própria condenação. De fato, existem duas maneiras bem diferentes de se perdoar. Uma é o perdão que vem pelos lábios, e a outra é o perdão que brota do coração. Muitos dizem, com referência aos seus adversários: eu te perdoo,
mas interiormente estão dando risadas, estão felizes com o mal apresentado. E comentam mentalmente: ele está recebendo o que merece. Ou ainda dizem: eu te perdoo. E acrescentam: mas não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vê-lo, nunca mais em minha vida. Será esse o perdão ensinado por Jesus? Claro que não. O perdão verdadeiro é o perdão cristão. É aquele que lança um véu sobre o problema do passado. Esse tipo de perdão é o único que vos será considerado, já que Deus enxerga a porção mais íntima, mais pessoal do nosso coração. O esquecimento completo das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre sinal de inferioridade. É por isso que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos praticados do que pelas palavras mais belas que sejam pronunciadas. São Luís nos experimenta nessa parte final do Evangelho com algumas perguntas que, em função do nosso tempo, vamos destacar duas perguntas para a nossa reflexão. A primeira delas: se nenhum de nós é perfeito, então ninguém tem direito de repreender o seu próximo. Será que é verdadeiro esse questionamento? Certamente não é essa a conclusão a se tirar, porque cada um de nós deve trabalhar pelo seu progresso e também pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles que temos o dever de cuidar, de tutelar. Mas por isso mesmo, tudo deve ser feito com moderação, sempre com um propósito útil, e não simplesmente pelo prazer simples de repreender alguém, pois nesse caso, a repreensão seria uma maldade, e na primeira situação, ela é um dever, o de tutelar e de cuidar de alguém, que a caridade manda que seja cumprido com todo o rigor que a gente puder cumprir. A segunda pergunta que São Luís nos estimula para a reflexão: há casos em que seja útil revelar o mal de outra pessoa? É muito delicado essa questão, e para resolvê-la é necessário que se apele para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam, senão a ela mesma, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Olha que interessante. Se o mal for só para ela, para que divulgar? Mas se, porém, elas podem acarretar prejuízo para outra pessoa, deve-se atender de preferência ao interesse da maioria, do que ao interesse de uma só pessoa. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir-se um dever, pois mais vale que caia um homem do que muitos se tornem suas vítimas. Nesse caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, meus caros amigos, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês relativo ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aproveito para convidá-los a todos a leitura ou a releitura desse capítulo, onde poderemos ver com mais detalhes qual foi a mensagem pretendida por Jesus, quando disse: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E já estamos nos encaminhando ao final da nossa preleção, e mais uma vez convido a todos para que elevemos os pensamentos e possamos realizar uma vibração para encerrar a nossa tarefa. Então, com os nossos pensamentos em Deus, em Jesus e nos amigos espirituais, nós vamos nesse momento agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que de forma virtual, para o entendimento do Evangelho de Jesus. E com os corações unidos vamos vibrar
por aquelas pessoas que, diferente de nós, ainda não conhecem a verdade de Jesus. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho, onde não encontraram nenhuma religião na sua frente que pudessem satisfazer as suas necessidades, curiosidades e dúvidas, pedindo para que os bons espíritos possam despertar no interior de cada uma dessas pessoas esse conhecimento que já foi colocado por Deus. É como uma sementinha que possa desabrochar, que os bons espíritos possam então estimular o desenvolvimento do conhecimento divino que encontra-se latente na maioria dessas pessoas. Vamos também vibrar nesse instante por alguém em particular que esteja precisando de um auxílio, de uma ajuda. Seja essa ajuda qual for. Ela pode ser uma ajuda material, espiritual, não importa. Que nós possamos fazer chegar até essa pessoa nossos mais sinceros desejos de que ela consiga superar essa dificuldade momentânea pela qual ela passa e que consiga tirar ensinamentos, proveitos, se for possível. Mas se a solução não estiver ainda no momento apropriado, que essa pessoa possa receber o fortalecimento necessário para que ela passe com sabedoria, com inteligência, por essa dura prova que a vida lhe colocou, sempre entendendo que as adversidades e as superações são oportunidades que nos são colocadas adiante, para que a gente consiga ter um crescimento na sua superação. Vibremos nesse momento pela paz mundial, pela paz na nossa cidade de Campinas, no nosso estado de São Paulo, no nosso Brasil e no mundo todo, que nesse instante passa por uma conturbação muito grave. Que os nossos líderes possam ter o discernimento de buscar o bem coletivo, independente das necessidades individuais. Que os bons espíritos, que o Mestre Jesus possa fortalecer o ser humano nesse instante, para que a gente consiga, sim, superar essas dificuldades, sempre pautados no seu Evangelho, nos seus ensinamentos, na mansuetude, na resiliência e na confiança em Deus. Vibremos também nesse instante pela nossa casa, pelo nosso lar, esse santo refúgio que nos foi emprestado para que pudéssemos nele realizar a convivência humana na sua forma mais íntima possível. Que possamos visitar mentalmente cada cômodo do nosso lar, da nossa casa, substituindo as energias mais grosseiras que porventura lá estejam, por essas energias salutares, benfazejas, e que a gente consiga também fazer com que todos que residem na nossa casa, todos que visitem o nosso lar, possam também aproveitar esse ambiente confortável de esperança, de fé, de tolerância que está sendo implantado e que nós conservaremos através dos nossos bons pensamentos e das nossas boas atitudes. E por fim, vibremos por nós próprios, por nós mesmos, pedindo para que Jesus possa se manter sempre presente no nosso coração, para que a gente se sinta sempre motivados a levar adiante as tarefas da seara de Jesus e principalmente que a gente consiga se fortalecer nos ensinamentos
para que possamos realizar uma das mais difíceis tarefas que estão sob nossa responsabilidade nessa vida, que é a nossa reforma íntima. Que a gente consiga, Jesus, ser hoje melhor do que fomos antes, e que amanhã nós possamos ser melhor do que estamos sendo nesse instante. E que a sua paz, a sua bondade, a sua presença se faça sempre dentro dos nossos corações, hoje e por todo o sempre. Dessa forma, então, finalizamos mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec, desejando um abraço fraterno a todos e a esperança de revê-los em breve nos nossos próximos encontros. Um abraço.